E você que está acompanhando Notícias Agrícolas, tem visto aí que o foco da discussão tem sido: teremos fertilizantes ou não teremos? Quando efetivamente esse fertilizante estaria disponível para o produtor brasileiro? Será que é um problema só para a safra de verão ou a gente ainda tem problemas em relação à oferta de fertilizantes ainda na safra de inverno? Afinal de contas, essa discussão ninguém ainda conseguiu uma resposta. O que a gente quer fazer agora, e por isso que a gente convidou o professor Paulo Djalma Zimmer, consultor em agronegócio, para nos ajudar a entender o que acontece com a planta diante de uma escassez de fertilizantes. E temos alternativas se de fato houver essa escassez de fertilizantes para a nossa safra de verão. O que o produtor tem que fazer? Professor Paulo Djalma, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender e principalmente buscar uma alternativa diante de uma possível falta de fertilizantes aí para a nossa safra, professor. E a pergunta que eu começo fazendo aí para você é: temos alternativa? Temos plano B, professor? Seja bem-vindo. Olá, pessoal. O prazer é todo meu colaborar com vocês aí, com Notícias Agrícolas e com todos os produtores que acompanham esse canal. Vamos lá. Eu vou procurar fazer as minhas considerações aqui mais voltadas para o que pode ser feito do ponto de vista do funcionamento da planta. Eu não vou entrar aqui na questão de acesso ao mercado de fertilizantes, as distintas fontes, as possibilidades, porque eu acredito que existem profissionais muito capacitados aí que podem ajudar nesse sentido. Também não vou focar muito na disponibilidade dos minerais para as plantas a partir da matriz do solo, pelo mesmo motivo. Existem excelentes profissionais aí que podem fazer esse trabalho, podem esclarecer tudo desse ponto de vista. Mas eu acho que talvez eu contribua com a questão fisiológica, a questão do funcionamento das plantas, porque é um trabalho que eu já venho desenvolvendo com clientes há alguns anos, buscando racionalidade no uso de insumos. E agora, talvez essa crise proporcione uma grande oportunidade também para a gente rever algumas questões e aproveitar ainda mais, né, tornar a nossa agricultura ainda mais eficiente do ponto de vista dos insumos. Então, a minha proposição aqui, o meu plano B, vai no sentido do que pode ser feito para, de certa forma, assim, disciplinar o funcionamento das plantas para aproveitar mais os minerais disponíveis no solo, ou seja, fazer mais com o que tem, né? E existe um campo bastante interessante para explorar. Obviamente que terão mais sucesso nisso aí, muito mais sucesso, quem já construiu um perfil de solo ao longo dos últimos anos, né? Quem já tem áreas mais consolidadas. No meio do caminho também existe outra possibilidade, de um bom resultado quem não está abrindo área, mas eu vejo assim que nós podemos fazer, talvez dar uma driblada, uma boa contornada neste momento de crise aí, com planejamento e execução e algumas tomadas de decisão. Se ficar complexo, depois dessa nossa entrevista, eu fico à disposição para tirar dúvidas de quem achar necessário. Então, Alexandre, eu fico disponível agora assim, para a gente começar a tocar essa bola. O que poderia ser feito do ponto de vista fisiológico? Perfeito. Então vamos tomar com base esse primeiro exemplo, que é do produtor que já tem um perfil de solo adequado, alinhado, enfim, construído ao longo dos últimos anos. Primeiro, como que a gente caracteriza esse bom perfil e o que esse bom perfil traz de vantagem para essa questão fisiológica aí da planta? Como é que a gente pode explorar isso melhor, professor? Tá. Eu acho que assim, Alexandre, a gente pode responder para todos os produtores, eles podem acompanhar o mesmo raciocínio. Eu vou colocar assim, da seguinte forma:
Uma planta vai absorver mais ou menos mineral em função da quantidade de mineral que existe no solo, esse é um ponto. Segundo, do volume de raiz que este vegetal conseguir fazer, ou seja, quanto mais volume de raiz, maior é a área, o volume de solo a ser explorado. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto diz respeito à capacidade de absorver minerais, é possuir energia nas raízes para absorver minerais, porque tem situações em que existe o mineral no solo, existe a raiz próxima desse mineral, mas a planta, por algumas questões fisiológicas, ela não consegue absorver esse mineral, falta energia. Questões sanitárias, às vezes questões relacionadas à fotossíntese. Tá? Então, eu trabalharia nesta linha de pensamento. Tá? O produtor que está estruturando o solo mais tempo, ele já construiu um perfil químico e um perfil físico. Isso abre a possibilidade para que a planta tenha um acesso a esse capital que está aí, ou seja, vai fazer raízes mais profundas e tende a explorar bem isso aí. Então, esse é uma situação. Acontece que no dia a dia, por algumas decisões, por falta de confiança no operacional ou por falta de confiança em alguns insumos, por exemplo, semente e tratamento, e no operacional de plantio ou na condição de plantio, é comum que o produtor rural peque um pouco pelo excesso. Ele tende a colocar mais sementes por área, tende a buscar uma segurança no estabelecimento para evitar o replantio da lavoura. Entretanto, esta segurança que traz aquele conforto de dever cumprido no plantio tem causado em muitas áreas e com efeito mais devastador sobre as áreas mais férteis e com perfil mais profundo, um excesso de área foliar. Este excesso de área foliar, quando ocorre um ano mais bacana de chuva, né, com disponibilidade hídrica melhor, ele tende a inibir o crescimento mais profundo das raízes. Ou seja, ele faz com que as raízes fiquem mais superficiais, porque a planta, ela, além da demanda por minerais e água, ela tem uma demanda por luz. A luz, a luz solar é um grande fertilizante, né? Todas as trocas gasosas do vegetal dependem da energia solar. Então, o que acontece, Alexandre? Se eu coloco mais plantas do que eu deveria, a população fecha mais cedo e aí passa a brigar apenas por luz. Se eu tenho água com chuva, mais ou menos a lavoura abastecida aí, a raiz, mesmo com perfil de solo adequado, com perfil químico e físico e biológico bem construído, a raiz da soja tende a ficar mais superficial. E se ela ficar superficial, ela vai absorver menos minerais. Não porque eu não tenho solo e também não porque eu não tenho mineral nesse solo, mas porque eu induzir as plantas para uma lógica de competição por luz e não uma lógica de competição por água e minerais nesse solo. Então, esse é o primeiro ponto. O primeiro erro que eu cometo com excesso de plantas na lavoura, que vem do medo de errar, que vem da falta de confiança na semente, no tratamento, ou no operacional de plantio, ou na previsão do tempo. Essa decisão depende de quem fornece a semente para você, é isso? Você segue o que foi recomendado, professor? Eu acho que nós precisamos só ter um pouco de cuidado para não abrir. Eu não quero levar isso para o rumo da semente, Alexandre, mas assim, depende da confiança que eu tenho no fornecedor, da confiança na qualidade da semente.
mas principalmente na confiança que eu tenho na minha equipe de plantio, no treinamento que eu dou para a minha equipe de plantio, na revisão das máquinas e no quanto eu acompanho de perto a previsão do tempo. Isso faz toda a diferença, tá? Porque o nosso medo, falando agora de psicologia, o nosso medo a gente precisa controlar com um treino, com um preparo, não é só passando a responsabilidade para os outros. Então, tudo bem, a semente tem essa importância, o tratamento tem essa importância, ninguém está tirando isso, mas a gente também precisa se proteger mais com os processos internos, né? Então, eu só não quero levar muito essa discussão para a questão de semente, senão nós vamos, talvez, perder o foco aqui, tá? Mas, ok, você tomou esse cuidado na sua operação de plantio. Você fez essa distribuição uniforme, correta aí da semente no solo. E você tem um bom perfil. E agora, como induzir a planta a buscar melhores resultados, ter mais eficiência, professor? Aí que está a parte bem bacana, Alexandre. Eu não preciso fazer mais nada. Se eu reduzir a população com segurança, com informações previamente coletadas no meu talhão, a gente pode passar isso depois para o produtor, como ele fazer isso, tá? Naturalmente eu equilibrei o sistema e a planta ela está preparada geneticamente para ir buscar esse mineral lá no fundo, desde que o solo permita, tá certo? Então eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso aplicar nenhum produto, nenhum indutor, tá? Não estou nem descaracterizando produtos que fazem isso de forma alguma, mas naturalmente uma planta, uma população de plantas, uma lavoura que está com a população mais ajustada, que não está brigando tanto por luz, que atrasa o fechamento na linha de plantio, naturalmente essa lavoura vai ser agressiva na busca de minerais, porque ela busca sempre o equilíbrio da parte aérea e da parte radicular, desde que a gente não estresse ela com muita competição por luz. Então, esse é o primeiro ponto. O terceiro ponto agora, que o primeiro é solo, depois o segundo é a construção ali da lavoura, o terceiro ponto é o seguinte: numa lavoura desequilibrada na parte aérea, com excesso de área foliar provocado pelo excesso de plantas, acontece um efeito colateral que é a perda prematura das folhas do baixeiro, tá? A gente associa normalmente isso a um programa de proteção de plantas ineficiente, mas nem sempre o programa de proteção, os produtos que eu uso lá na questão sanitária, o momento da pulverização é o responsável por isso. Tem muitos casos que a perda do baixeiro da soja decorre como fator principal tem o excesso de folhas na parte superior da lavoura, que dificulta a entrada de luz, dificulta a entrada de produtos químicos, né? E aumenta a umidade lá embaixo, propiciando uma condição ideal para o desenvolvimento de patógenos. Então, daí, o que acontece? Com menos folhas no baixeiro, eu terei menos energia no sistema radicular. Com menos energia no sistema radicular, cresce menos raízes e tem menos glicose ali na raiz para absorção mineral, porque tem minerais que entram naturalmente com o fluxo de água na raiz, mas tem minerais que precisam ser carregados ativamente para dentro da raiz, gastam energia, portanto. Neste caso, é possível que você tenha o mineral no solo, que você conseguiu mais difícil, mas por um desequilíbrio fisiológico, esse mineral não vai ser absorvido e você vai ficar com a sensação de uma planta deficiente nessa questão mineral, ainda que o mineral estivesse no solo. Então, veja, é o terceiro reflexo. Por que isso acontece? Porque a planta de soja, ela tem um plano que precisa ser compreendido. O baixeiro cuida
das raízes e do meio para cima cuida da parte aérea, isso na fase reprodutiva dela, na fase de enchimento de grão, que é a fase mais importante. E, então, por isso, a gente precisaria entrar na fase, no R5, ali no enchimento de grão, com uma área foliar mais sadia e mais equilibrada. E nós só vamos conseguir fazer isso com um ajuste de população. Não tem receita para isso. Os obtentores fazem um trabalho excepcional no posicionamento das variedades, mas acontece que eles têm uma área geográfica muito grande para prescrever esse ajuste. Então, cabe ao produtor rural começar esse trabalho de ajuste fino, na sintonia fina, buscando uma população mais equilibrada, espacialmente distribuída, inclusive dentro dos talhões. Mas tem uma receita de bolo? Tem uma população adequada a ser plantada? Enfim, como é que o produtor define isso, professor? Nós precisamos... tem uma forma, Alexandre, da gente olhar para as plantas e enxergar se eu estou no caminho certo ou no caminho errado. Então, como se faz isso? Tá? Observar mais o início da queda de folhas, não se contentar com folhas amarelas no baixeiro, ainda que elas estejam sadias, olhar mais para o crescimento do sistema radicular, para ver se ele é pivotante, se ele é agressivo ou se ele tem limitações. Então, esse é um trabalho que o produtor mais atento já vem fazendo, e, com isso, vem diminuindo a população ao longo dos anos, buscando esse ajuste. É óbvio que eu tenho situações de laninha, de El Niño, anos neutros, mas quem vem fazendo isso e mapeando isso, ele já se posiciona de forma mais correta, mais assertiva nesse sentido. Eu recomendo para os meus clientes fazer teste de população de forma muito simples, com custo baixíssimo, aliás, não tem custo, né? Tem só eu chegar na lavoura e olhar isso depois, em todos os talhões. Então, eu recomendo para o produtor rural fazer esses testes em todos os talhões. Muito bem. A partir do momento que a população está estabelecida, o stand está estabelecido, enfim, como promover esse crescimento radicular eficiente? Diante de um quadro, obviamente, que eu imagino que possa acontecer, de menor opção ali de minerais, né? A planta vai atrás desses minerais onde ele estiver, professor? Vai em função do perfil do solo e em função do balanço energético do baixeiro. Ela consegue fazer sistemas radiculares bem agressivos. O que acontece muitas vezes, o solo não permite, por estar compactado, por ter zonas de impedimento químico, físico, por ter pouca matéria orgânica. Então, aí eu tenho uma limitação do solo. E por isso que eu falei que tem produtores que já vêm trabalhando essas questões há muitos anos, eles estarão muito tranquilos com relação a isso. Mas, do outro lado, tem a questão fisiológica. De novo, se eu tiver uma planta mais equilibrada, com menos competição na parte superior, ou seja, sem buscar tanto a luz aqui em cima, atrasando o fechamento de linhas, mantendo sanidade no baixeiro, ela vai conseguir direcionar muito da sua energia para o crescimento de raiz. E vai enfrentar melhor essas limitações no perfil de solo. Tá? Então, por que isso é importante? Porque tudo que a gente colhe numa lavoura de soja entra para o grão a partir de R5. Nós não nos damos conta disso. Até R5, tudo foi construído. Foi construído um sistema radicular, foi construído um sistema de folhas para ser altamente eficiente nesse período. Foram construídas as vagens, os primórdios aí dos grãos, das sementes, para que seja enchido durante um período de 30 dias, um pouco mais, um pouco menos, dependendo da variedade. O que está errado na prática é que a maior parte das lavouras ingressa em R5 com problemas
de área foliar desequilibrada já, que causa todo esse transtorno para o balanço energético das plantas, que vai se refletir no enchimento de grão. Vou te dar um dado assim, bastante interessante, Alexandro. Você está me ouvindo ainda aí, Estamos ouvindo, Alexandre? sim, sim, perfeitamente. Tá. Então, eu vou te dar uma informação bastante interessante. Para você ver como que o enchimento de grão é importante, é determinante para o vegetal, na fase vegetativa, a capacidade fotossintética, ela para uma mesma área foliar, para uma mesma condição ambiental, ela é metade da capacidade fotossintética da fase reprodutiva. O problema é que a planta controla isso hormonalmente, tá? O problema é que nós perdemos folha. Então, essa virtude hormonal que a planta usa para ser mais eficiente no enchimento de grão é comprometido, por outro lado, pela perda de folhas, por problema sanitário, por falta de luz no baixeiro, ou até por um problema de absorção mineral e de água lá embaixo, né? Então, a gente só vai equilibrar isso com plantas um pouco mais espaçadas. E neste ano, para quem não conseguir comprar mineral, eu sugiro ser um pouco mais agressivo nessa redução de população, tá? Reduz-se bastante a população, mas se planta soja como se planta milho, com precisão, com uma excelente distribuição. Nestes casos aí, a soja vai fazer um trabalho, vai ser muito mais eficiente com o mineral que estiver disponível no solo. Isso é o que a gente vê na prática. Muito bem. Bom, essa é uma receita, como você bem colocou, para quem tem já um perfil de solo formado, construído, que vem trabalhando nisso já há algum tempo. A gente sabe que esse tipo de produtor tem crescido bastante, a preocupação nesse sentido tem crescido bastante, mas ainda a gente tem um produtor que tem lá os seus problemas. Esse produtor, ele também vai conseguir produzir, esse produtor que não tem um perfil ainda consolidado de solo, um perfil perfeito de solo, ainda assim ele vai conseguir produzir, professor? Sim, os princípios são os mesmos. Talvez ele tenha que ser um pouco mais prudente nessa redução de população, né? Mas só permite assim fazer eu não gosto de tratar isso como receita, tá? Alexandre, você me desculpa assim eu pegar essa expressão aí que você usou, mas assim tecnicamente é bastante importante, né? Por quê? O que eu estou propondo aqui é uma tomada de decisão a partir de um bom diagnóstico na lavoura, de um bom conhecimento do talhão, fazer uma ação, né, para alterar um pouco o funcionamento, né, para ter mais benefícios com o funcionamento da planta, né. Eu não gostaria de usar muito esse termo de receita, porque parece que ele pode ser aplicado em qualquer Igual, né? situação, e não é isso Não é uma que coisa igual eu para todo gostaria. mundo, né? É. Muito bem. Mas, enfim, a base, então, dessa nossa conversa é a questão do solo ajustado e da população bem ajustada, a população de planta também bem ajustada, para que ela possa se desenvolver de forma plena e, dessa forma, conseguir aí, ter a máxima eficiência para a produção dela, certo? Certo, certo. Se a gente for lá para a fisiologia, eu posso comparar o funcionamento da planta como uma indústria, como uma fazenda, assim, onde você tem um faturamento bruto, você tem investimentos, tem despesas e depois você tem o saldo, né? Você tem a apuração do lucro líquido aí, né? Muitas vezes não, na prática, não são as plantas que mais fazem fotossíntese que produzem mais. Esse é um ponto que merece ser explorado. É muito comum a gente encontrar lavouras que produziram muita matéria orgânica e pouco grão. Ora,
Se eu tenho uma lavoura que produz muita matéria orgânica e pouco grão, é sinal que eu gastei muita energia solar, muita água e muito mineral para produzir esta matéria orgânica. Você concorda comigo? Uhum. Isso é matemática, tá? A questão está nessa minha tese aí, está no seguinte: se eu construir um vegetal para aproveitar toda a matéria orgânica produzida até o R5 e transferir o máximo disso para dentro dos grãos, eu vou ter uma excelente produtividade com um total de matéria orgânica menor. E isso eu consigo com menos adubo, com menos uso de água, né? E a luz não está nos faltando. Tá? Então, essa é a receita. Em outras palavras, eu sempre gosto de buscar vários exemplos para facilitar. O segredo está no direcionamento do que a planta produz. Se eu tenho populações mais ajustadas, o direcionamento vai para a produção de grãos. Se eu tenho uma planta desajustada, ela produz muita matéria orgânica, perde boa parte dessa matéria orgânica antes de encher o grão, na forma de folhas, ela perde isso, por problema sanitário e queda do bacheiro, enfim, e vai encher menos grão. Então, essa é outra forma de ver, tá? Então, assim a gente vai tentando clarear um pouco mais para o amigo aí que acompanha o canal. Muito bom. Professor, se quem está ouvindo a gente tiver dúvida de estabelecimento de stand, enfim, de entendimento do que é um perfil de solo adequado, o que ele pode fazer, professor? Como é que faz para entrar em contato com você? Eu posso passar meu WhatsApp aí, vou ficar... Assim, eu prefiro atender o amigo aí, né, conversar, explicar melhor do que tomar uma decisão errada, né? Então, eu prefiro explicar melhor. Então, pode passar o meu WhatsApp. Eu não sei se eu passo ele para ti agora, ou enfim, mas Se quiser falar, a gente anota aqui e cria um GCzinho aqui. Ok. Código de área 53981184171. Podem fazer contato, eu vou explicar isso de forma bem tranquila. Mas, na prática, a gente percebe tanto uma melhoria de eficiência no uso de água, quanto uma melhoria na eficiência de fertilizantes, quando a gente direciona a produção da planta para o grão e não para a palha. E no momento de restrição aí, de fertilizantes, como é possível de acontecer, a gente está vendo essa possibilidade acontecer, nada melhor do que se planejar para esse cenário, certo, professor? Certo. E outro ponto, Alexandre, se a gente não quiser fazer isso em todas as áreas, mas a gente certamente vai encontrar alguns talhões onde que a gente pode se arriscar um pouco mais, e faz com um pouco mais de prudência, mas é interessante a gente começar a olhar para isso. A racionalidade no uso de insumos é a grande saída e a grande bandeira da agricultura brasileira para os próximos anos. Muito bem. Professor Paulo Djalma Zimmer, muito obrigado, meu caro, por nos ajudar a entender e trazer alternativas aí para esse momento delicado. A discussão em torno de se vamos conseguir ou não vamos conseguir fertilizantes está ganhando muito espaço, mas a gente precisa se preparar para o pior caso aí. E uma solução muito prática, né? É essa questão do monitoramento da população, principalmente diante dessa questão do estabelecimento correto da planta e da forma adequada dela crescer e se desenvolver, trazendo como consequência a produtividade maior diante de um aproveitamento, uma otimização aí do aproveitamento do que ela tem disponível ali para ela naquele momento, que a gente imagina pode ser escasso talvez aí em algumas condições. Mas diante de um perfil de solo bem construído, parece que a coisa fica mais fácil. Portanto, fica a dica para você, produtor aí, vamos prestar atenção, vamos fazer o planejamento correto e principalmente estabelecer essa lavoura de forma correta para que ela possa ter
o máximo desenvolvimento e a máxima eficiência aí na produção. Certo, professor? Certo. Muito obrigado, viu, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, dividindo um pouquinho da sua experiência. Só repetindo, portanto, o contato do professor, 53 é o DDD 981 18 4171. 53 981 18 4171. Muito bom. Professor Paulo Djalma Zimmer, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Volte sempre, é sempre bom te ouvir. Obrigado a vocês, boa sorte a todos e um grande abraço aos produtores do Brasil afora. Valeu. Muito bem, tá aí então, do ponto de vista fisiológico, que pode ser feito e como a planta vai responder aí, se fizer todos esses passos que o professor colocou, se você usar da forma correta aí a distribuição das suas plantas, dentro de um perfil de solo mais adequado, você pode conseguir aí a eficiência aí da sua produção. Daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques. Continue com a gente. Participe das nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.